Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu vou tentar responder que é uma vítima da sociedade. E antes de tudo, eu tenho uma má notícia para você que está me ouvindo agora. Todos somos vítimas. Não importa sua cor, sua classe social, seu gênero, o que for. Todos somos vítimas. Mas assim, no caso das vítimas da sociedade, né? Fica-se a pergunta, que sociedade? Porque se você coloca uma definição extremamente ampla, você acaba não definindo nada, certo? Principalmente num conceito que é sociedade, certo? Por exemplo, a família é uma sociedade, é a menor sociedade que existe dentro de o quê? Uma nação, um país, talvez? Mas é uma sociedade, certo? A relação entre um casal e seus filhos, por exemplo, ou então com os avós, e por aí vai, certo? Aí se o pai é alcoólatra, bate na mãe, a mãe bate no filho com fio de ferro e por aí vai, aí esse filho nasce com problemas de toda sorte, então ele é uma vítima da sociedade, certo? Mas esse termo em si, quando se é usado, certo? Obviamente é para dizer que é gente pobre, é para justificar que gente pobre, gente que não teve oportunidades e por aí vai, praticam crimes, certo? Que a sociedade não deu oportunidades. Agora fica a pergunta. Por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, vou falar aqui de São Paulo, por exemplo, os cursos técnicos formam turmas de 7 alunos, certo? 7 alunos, certo? Ele tem cursos, por exemplo, que tem mais gente, tem mais vaga do que aluno, certo? Cursos técnicos, tem vestibulinho, tudo, certo? Então, e temos escola pública, certo? Escola pública, por aí vai, certo? Então não dá para dizer que não estudou, que não teve oportunidade de estudar, certo? Que nem eu, que morei na periferia, conheci gente e e convivi com gente do crime, né? Que a gente sabe que é bandido, né? Quem é da periferia sabe quem é do movimento, quem não é. Alguns eu vi crescer. E eu vi gente também crescer convivendo com eles, estudando na escola, batendo bola, jogando taco e por aí vai. E não entrando no crime. Saindo, pegando ônibus e trem, por exemplo, para ir trabalhar num emprego que paga um salário mínimo, um pouco mais, e não entrou no crime, certo? Agora, tem gente que tem
a família da mãe é de sequestrador e a família do pai é de assaltante. Aí, como é que fica? O que ele vai ser? Certo? Mas eu não estou dizendo isso em si, que é culpa também da família. Tem a ver com o caráter em si da pessoa. Que nem diga o professor Mário Sérgio Cortella, não é a ocasião que faz o ladrão, ela revela o ladrão. Certo? Que nem, por exemplo, um estuprador, ele não é louco, ele tem uma atitude predatória. Que nem um pedófilo também, ele não vai lá no parque com as criancinhas brincando, por exemplo, e como se diz, e bota o seu pinto pra fora e começa a se excitar vendo elas, certo? Não, ele vê lá, discreto, filma, essas coisas, certo? Então, assim, ele sabe que tá fazendo errado. E sem falar que, assim, que tipo de sociedade, que tipo de pobreza, por exemplo, faz com que uma pessoa roube, por exemplo, e mate depois. Ela já tá com o pertence, ela já tá com o objeto que ela almejava, né, roubar, e ela mata a vítima, certo? Ela executa. Então, assim, não vamos falar de vítimas da sociedade. Não, isso daí é uma questão de caráter, certo? A vítima não reage mesmo assim, eles fazem, tá? Eu sei que tem muita gente também que eu já estive eu já tive dentro do sistema prisional, né? Eu fui professor lá, comecei a dar aula lá, aprendi a dar aula lá, a ser professor lá, né? E sei que, assim, tem gente que realmente, e não é necessário tá lá, porque se dá uma inchada, eles vão trabalhar, certo? Eles vão carpir um lote, você dá uma inchada e promete um pagamento para eles, vão lá e fazem. Mas a maioria é gente que já sai de lá para voltar pro crime. Vai pro semiaberto, vai pra visita aí, pro crime. Grande parte. Sabe, não tem outra... A cosmovisão dele realmente também não vai além disso, certo? E isso daí quer dizer o quê? Não há vítimas da sociedade. O que talvez seja uma vítima da sociedade, na minha opinião, é um aluno de 7º ou 8º ano da rede estadual paulista, que eu integro, que é reprovado. Imagine isso. Por nota. O que é praticamente impossível, certo? E por que ele é uma vítima da sociedade? Ele é um menor abandonado. Por quê? Porque ele pode ser passado pelos professores, ser passado pelo conselho, pela direção da escola. Os pais podem reclamar na diretoria de ensino e, no entanto, ninguém fez nada. Esse sim, para mim, é uma vítima. Só que ele não é a vítima de abandono. E esse que nós temos que pensar também. Mas esses são raríssimos, tá? Quando a pessoa se diz vítima de algo,
da sociedade, principalmente, que é abstrato, que é uma abstração, que ela não existe, que é, como eu disse, é um conceito amplo. É como se, por exemplo, alguém, um deputado, o Lula, né, presidente em Brasília, decretasse que eu vou ser um perdedor. Não. Tem coisas que dependem de nós. Só que é mais fácil se fazer de vítima. Então, como eu já disse anteriormente, a gente precisa matar no peito as coisas e seguir em frente. Admitir nossos erros, como sempre, para corrigir. E também, se não conseguir criar as oportunidades, criar algo interessante para abrir oportunidades, se tornar interessante, então simplesmente, ou então abraçar as oportunidades que surgem com unhas e dentes, certo? Porque quem quer estudar, estuda. Quem quer trabalhar qualificado consegue trabalhar, certo? Que nem, por exemplo, quando os cursos de TI que são abandonados porque simplesmente foi. Então você pode aprender, por exemplo, no YouTube, por aí vai, certo? Então, assim, se não, a gente vai dizer, ai, a culpa é da sociedade, ai, a culpa é dos bancos, ai, a culpa é da minha família. Mas e o que você fez para fazer diferente? E você, certo? A pergunta é, o que você fez para ser diferente? Obrigado.